como é gostoso nós podemos de coração, porque o nosso coração foi lavado, foi feito novo pelo sangue derramado lá na cruz, teu Espírito agindo em nós, dando-nos nova vida, um coração que te ama, um coração que pode desejar, de to com toda a vontade mesmo, proclamar: Tu és meu Senhor. Tu sabes também, Senhor Jesus, que no dia a dia, diante das dificuldades, muitas vezes nós temos um conflito de permitirmos o teu senhorio na nossa vida. Mas para isso temos um grande sumo sacerdote, que está à direita, intercedendo por nós, e tu nos lidas com o nosso coração, quebranta-nos e nos leva a permitirmos que tu sejas nosso Senhor. E nesse sentido eu oro por cada um aqui, pelas crianças, pelos adultos, pelos jovens, que todos nós tenhamos essa alegria de permitir o teu senhorio na nossa vida. Para tanto, Pai, estamos abrindo a tua palavra sob a ação do teu Espírito, para te conhecermos cada vez mais e melhor. E quanto mais te conhecemos, mais vamos te amar e vamos permitir que tu dirijas a nossa vida, porque realmente tu és maravilhoso, tu conheces todas as coisas. Oramos pelos nossos irmãos que não estão conosco, oramos pela tua igreja, de uma maneira especial pelo teu povo de Israel, que na tua misericórdia e graça, muitos venham a entender esta maravilha, que Jesus é o Deus de Israel, o Messias de Israel. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos entender. Fala-nos aos corações, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar lá em Apocalipse 17, e de novo eu gostaria que fosse lido o primeiro versículo de Apocalipse. Pode ser o 1 e o 2, por favor. Não podemos esquecer que nós estamos vendo exatamente, Deus está mostrando o que nós vamos ver agora. O que é que ele está mostrando? 17, 1 e o 2, por favor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, nós estamos vendo o julgamento da grande meretriz. E nós vimos no verso 5 que Deus dá o nome dela, Babilônia, a Grande. E antes de continuarmos, eu quero novamente colocar sempre, é necessário termos a linha do tempo para sabermos a sequência dos eventos e não tomarmos um evento futuro por passado, passado por futuro. Lembra que nós vimos Deus, no conselho eterno de Deus, ele tem o Cronos, que é o tempo normal, a medida normal do tempo. Ele fala de Kairos, que são épocas específicas, é um tempo específico para o cumprimento de alguma revelação de Deus, no conselho de Deus, para o cumprimento de alguma coisa. E nós temos a expressão Aion, e o Aion fala de época, fala de um período de tempo, levando em consideração os acontecimentos daquele período. Então, são 3 maneiras de Deus nos colocar o seu conselho, pondo o tempo, mostrando que tem tempos que certas coisas são específicas para aquele tempo e tem que ser aquele tempo para acontecer. Por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém, né, ele chorou sobre Jerusalém e disse para Jerusalém: vocês não conheceram o tempo da visitação. Eles cantavam toda a Páscoa. Toda a Páscoa, eles cantam do Salmo 113 até o Salmo 118. Em todas as festas, o último salmo terminava exatamente eles cantando e dizendo:
falando da pedra que os construtores rejeitaram, e dizendo: este é o dia que Jeová fez. Então, eles cantavam, mas não entendiam. Não entenderam quando Jesus entrou, a paz em pessoa, entrou em Jerusalém, não entenderam. Então, um tempo específico. Né? Outra coisa, por exemplo, eles tentaram várias vezes, depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, eles tentaram coroar Jesus como rei. E Jesus saiu e foi embora, porque não era o Kairos. Para ser aclamado rei, coroado rei, tem um tempo específico. Outra vez, lá como nós lemos Romanos 5, verso 6, diz que Jesus morreu no seu Kairos. Eles tentaram várias vezes matar Jesus, lembra? Não conseguiram. Tentaram coroá-lo, não conseguiram, não era a hora. Mas na hora certa, o 14 de Nissan, Moed Kairos, ele subiu à cruz, 3 horas da tarde, ele deu a sua vida por você e por mim. É maravilhoso saber o controle que Deus tem de todas as coisas, como nós podemos descansar nele. E nós temos a colocação das épocas. Então, nós temos, eu gosto de usar a curva de Gauss, que eu acho que retrata bem o que a Bíblia, o Senhor Jesus falou. Então, nós temos o começo, Deus fala da fundação do mundo. E nós temos, então, a eternidade, e, de repente, Deus, o Senhor Jesus, é o Pai da eternidade. Ele criou o tempo, então, fundou o mundo. Mas a revelação que nós temos que, antes da fundação do mundo, né, nós temos essa preposição pró, quer dizer, antes, Jesus, lá de acordo com 1 Pedro, ele foi conhecido como Cordeiro. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus se ofereceu para ser o Cordeiro de Deus antes de fundar o mundo. E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele sabia que nós iríamos meter os pés pelas mãos, iríamos pecar. Como diz Eclesiastes, Deus fez tudo perfeito, mas o homem se meteu em muitas dificuldades, né? Mas desde a fundação do mundo, e a preposição é outra, apó, a partir de, no momento que Deus criou as coisas, desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus já estava cobrindo, ela retroagiu desde a fundação do mundo, de tal maneira que quando foi oferecida a vestimenta de pele para Adão e para Eva, e quando foi proclamada a vinda do Messias, isso já era consumado, porque Deus está fora do tempo, e quando ele morreu no ano 32, já havia provisão desde a fundação do mundo. Mas Jesus veio na plenitude. Por que eu gosto da curva de Gauss? Plenitude, máximo. 1 minuto depois já não é mais, já não está mais em ascensão, está descendo. Então, Jesus veio na plenitude do tempo e dividiu o tempo antes e depois dele. E aí ele inaugurou os últimos dias. A Bíblia fala de últimos dias, fim dos tempos. Por exemplo, quando vamos abrir em Gênesis 49, verso 1, nós vamos ver Jacó chamou os filhos e começou a abençoar cada um deles. E vamos ver a colocação de Jacó. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Nos dias que virão, mas no hebraico é Aharit Hayamim, nos últimos dias, exatamente aqui. E vejam o verso 9. Judá é leãozinho da presa, subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Verso 10. Pode ler. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele está falando que Judá é leãozinho, como leão ele deita, ninguém vai mexer com ele, né? E aí ele diz, de Judá virá o cetro, e ele não se arredará de Judá, até que venha Shiló. Quem é Shiló? Um dos nomes de Jesus.
Asherló, aquele a quem pertence de direito, e a ele obedecerão os povos. E logo em seguida ele fala da primeira e segunda vinda de Jesus, porque ele fala que vai amarrar o jumentinho à videira mais excelente, e depois vai ser manchado com sangue de uvas. Primeira e segunda vindas de Jesus. E Jacó está falando dos últimos dias. Então Jesus inaugurou os últimos dias. E nós temos então a outra expressão, que é a expressão eras, né? Aion. Aqui está no plural, porque está falando de divisão do tempo. Mas nota que interessante. Deus diz que a igreja está exatamente a época da igreja, a era da igreja é após os últimos dias. Vamos abrir 1 Coríntios 10, verso 11. Estas coisas lhes sobreviveram como exemplos e foram escritas Sobrevieram, né? Foram escritas para quê? Pode continuar. Para advertência nossa, Isso. de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então ele está falando de toda a experiência de Israel, os primeiros versículos, o que se passou com Israel no deserto, e ele está dizendo que essas coisas foram escritas para a advertência nossa, da igreja. Nós quem? Sobre quem os fins das épocas têm chegado. Então veja, todo esse tempo aqui, Jesus inaugurou os últimos dias, a igreja está, após a vinda de Jesus, o fim das épocas tem chegado. E aí Jesus fala, na revelação de Deus, nós sabemos que segue-se o arrebatamento, Gog e Magog, tribulação, Armagedon, milênio, e quando chega no milênio, olha como ele diz que é a plenitude dos kairos, a plenitude dos tempos específicos. Então, notem que, se nós não levarmos em consideração essa revelação de Deus, nós não vamos entender os eventos e não saber como colocá-los na revelação de Deus, do conselho de Deus. E aí, voltando para os 77, e eu vou acrescentar várias coisas aqui, fazendo um resumo de muitas coisas, lembrando que os 77, aquela profecia dada a Daniel, eu quero que vocês saibam essa profecia de trás para frente, de frente para trás, dormindo, acordado, tossindo, né? Então, ela foi dada a Israel e a Jerusalém. Se você tirar Israel e Jerusalém, sabe o que você vai dizer? Mas já aconteceu. Como é que dizia aquele um grande cabeça da igreja presbiteriana? Como é que ele falava do Apocalipse? Era um ponto de carochinha. Que eu tenho a apostila. João foi. Não, ele já está com o senhor, né? Ele já faleceu. Mas João foi colocado num pote, naquele óleo quente, e ficou meio tantã. Então, Israel e Jerusalém são o alvo desse tempo que Deus está dizendo que são 490 anos. Agora, como é que começa a contagem? Lembra? Neemias 2, no ano 445, no reino Medo-Persa, durante o Império Medo-Persa, o rei Artaxerxes, né? Então, na vigência dele, no 20º dia do rei Artaxerxes, do ano do governo dele, ele permitiu que saísse a ordem para restaurar Jerusalém. O reino Medo-Persa terminou em 331 a.C., seguindo-se o Império Grego, né, que foi até 146 a.C., e continuando com o Império Romano. E aí nós temos o Império Romano terminando 476 depois de Cristo. Veja, começou em 146 antes de Cristo, foi até 476 depois de Cristo. E durante o Império Romano, no comecinho do Império Romano,
da eternidade, Jeová se manifestou na terra. E ele se manifestou lá em Belém. Eu falei para vocês, se manifestou em Migdal Eder, na Torre do Rebanho, quando um imperador, eu quero saber quantas pessoas tem lá na Judéia. Ficou pensando, eu quero saber, faz o recenseamento. E isso quando Quirino era governador da Síria. E aí, uma mocinha que estava grávida, né, prometida para José, o que aconteceu? Eles tiveram que ir até Jerusalém, porque pertenciam à família de Davi. E, como era recenseamento, para a contagem, eles tinham que ir à cidade do tronco da família de Davi de Judá. Então, eles vão para Belém e lá cumprem-se os dias. E, quando os anjos dizem para os pastores irem ver onde estava Jesus e conhecê-lo, o que eles dizem? Eles dizem, tem um sinal, vocês vão chegar lá e vão encontrar um bebê recém-nascido envolto em panos. Este é o sinal. E eles foram e rapidinho acharam e vieram contando para todo mundo. Por quê? Porque lá em Belém, eram manjedouras de pedra, e quando o cordeiro nascia, ele era enrolado com muito cuidado para que não acontecesse nenhum machucadinho, nada, para que ele continuasse perfeito para o sacrifício. Então, eles envolviam, e eles sabiam, esse é o cordeiro de Pêssar, é o cordeiro que nasceu, e acharam o Senhor Jesus. Então, no começo do governo romano, né? E Jesus se manifestou da eternidade para o tempo, fazendo-se homem, e ele dividiu o tempo em antes e depois dele. E no curso do Império Romano, no ano 32, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. E aqui, o relógio de Deus parou. Então, agora, essa primeira parte já está cumprida. E essa parte são 69 setes de anos, ou 483 anos. Então, no ano 483º, foi interrompida a contagem do tempo desta profecia. E aí, então, fica faltando um 7. Mas quando é que isso vai acontecer? Há um intervalo entre a 69ª e a 70ª, ou 77 de Daniel. Então, a profecia, o anjo continua dizendo a Daniel, depois que o Messias entrou em Jerusalém, ele entrou no dia 11 de Nissan, e no dia 14 ele deu a sua vida, será cortado o Messias. E já não estará, porque ele vai ressuscitar e vai subir para os céus. E aí, ainda no ano 32, no 50º dia após a ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Jesus enviou o seu Espírito e passou a formar a sua igreja, constituída de judeus e gentios que creram no Messias de Israel. Mas ainda no governo romano, no ano 70, romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém, ainda no governo, logo no comecinho do governo romano. E quando isso aconteceu, veja que coisa, Israel, como nação, foi dispersa. Se vocês lerem o livro de Oséias, vocês lembram lá como que ele teve filhos? Como que Deus disse? A primeira filha, desfavorecida. E o segundo, lo-ami, não meu povo. Por quê? Porque eles foram dispersos pelo mundo todo. E aí, judeu que se convertia, reconhecia Jesus como Messias, passou a fazer parte da igreja junto com os gentios. Então, há uma outra medida que o Espírito de Deus nos dá, a plenitude dos gentios, nessa época em que Israel está disperso.
que não era mais nação, era um povo no meio dos povos, quase perdeu a língua e tudo mais. Então, nesse tempo, os gentios estão sendo acrescentados juntamente com os judeus. Então, a hora que a plenitude dos gentios se completar, então, todos os gentios são salvos, completando o corpo de Cristo, a igreja, o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva para ir com ele para os céus. E quando nós estamos lá nos céus, nós vimos que ele vai abrir o livro dos 7 selos. E quando ele abrir o primeiro selo, o que vai acontecer? Ele vai voltar a trabalhar com Israel e Jerusalém. Lembrem-se que essa profecia diz respeito a Israel e Jerusalém. Ele volta a trabalhar com eles, né? E o príncipe romano que há de vir vai constituir um governo, os pés da estátua, o término dessa estátua, né? Eu não vou ler agora, que nós vamos ler depois, 2 Tessalonicenses 2, e aí o reloginho começa a contar. E são mais 7 anos para terminar esse tempo. Esse tempo Deus chama de dor de parto, trabalho de parto. E é chamada angústia de Jacó. Por que trabalho de parto? Para dar à luz o remanescente de Israel, que vai crer no Senhor Jesus. Porque lembra que Jesus disse? Qual foi a última coisa que ele disse lá, antes de dizer que não ia ter pedra sobre pedra, ia ser destruído o templo e tudo mais? Ele falou para Israel, para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e todos que te são enviados. Não me vereis mais até que, o quê? Venhais a dizer, Baruch, Rabá, Bechem, Yehová. Bendito o que vem em nome de Jeová. Então tem que ter um remanescente em Israel, no Monte Sião. Nós vamos ver isso. Para clamar, Baruch, Rabá, Bechem, Yehová. Aí Jesus vem. Enquanto isso acontecer, ele não vem. E então, quando eles clamarem, Jesus virá. Deu para entender isso aqui? Mas tem uma coisa muito interessante ainda aqui. Vamos abrir Hebreus 10, verso 25. Esse 476 depois de Cristo é quando o Império Romano cai? Ele se dissolve, né? Ainda ficou o Ocidente, o Oriental ainda foi mais 1000 e poucos anos. Hebreus 10, verso 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja, Deus está dizendo para nós continuarmos nos congregando, exortando-nos mutuamente. E quanto que ele diz? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é este? Olha aqui, ó, o dia de Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que quando Jesus está na terra é dia. Enquanto eu estou convosco é dia. E quando ele voltar, é o dia de Cristo. Então, veja, Deus está dizendo que pelos acontecimentos, levando-os em consideração, medindo-os pela Escritura, eu vejo que está chegando perto o dia de Cristo. Eu não sei quando vai ser. Mas, pelo que nós temos visto, nós estamos bem perto desse dia, não é? Bem perto. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós estamos falando da formação dos pés. E vamos ver como que essa coisa está andando. Tá certo? E aqui está o novo Papa Léo XIV. E olha o que ele disse. O Pope Léo XIV, o Papa, né? Hoje, acerca dos cristãos. Nós somos o povo escolhido de Deus.
E aí está escrito aqui, Game over, Jews. Perderam os judeus. Ele falou alguma coisa dos judeus? Hã? Ele falou alguma coisa dos judeus? Não, ele falou que Ainda ele é o povo escolhido. Eu li toda a Rerum Novarum, depois, com o tempo, eu vou falar alguma coisa para vocês. Mas, olha o que ele está dizendo. Presta atenção que o tempo da igreja, desde os primórdios, nós já estudamos aqui a história, de Apocalipse 2 e 3. Desde o começo, a primeira igreja Éfeso já começou a se distanciar. E aí Deus vai mostrando esse distanciamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas os pais da igreja, cada vez que eu os leio, eu choro. E eu nem perco muito tempo também, não. É só para saber alguma coisa. Mas isto aqui, de tirar Israel do plano de Deus, começou lá no início da história da igreja. E ele vem só deteriorando. Agora chega este Papa e vem dizer que nós da igreja, eles, né, porque nem vocês, são eles, a Santa Madre Igreja, o magistério é que é o povo escolhido de Deus. Eu já mostrei isso para vocês, mas por que eu estou falando isso? Aí ele fez a oração da Regina Coeli. Vamos abrir Jeremias 7, por favor. Jeremias 7. E depois 44. Mostrar para vocês que Deus fala duas vezes. 7 ao verso 18. Ó, mas veja quem for ler, lê o 15 e depois o 18. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Veja bem, quem que está falando isso? Jeová. A respeito de quem? Do povo de Israel. Não me importunes, eu não vou ouvir interceder por esse povo. Eles vão para cativeiro. E agora veja o verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, oferecem libações e outros deuses, para provocarem a ira. Então, agora no 44, Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhes ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feitos, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. lê o 16, por favor. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome de Jeová, não te obedeceremos a ti. O profeta vem e fala com eles, nós não vamos obedecer, nós vamos fazer o que nosso marido deixaram. Nós vamos continuar fazendo bolos para a Rainha dos Céus. E vamos continuar, porque quando a gente fazia isso, eles não perceberam que era a mão de Jeová pesando sobre eles. E Jeová disse, não adianta vocês orarem por eles. Agora vamos ver aqui. Oração do Regina Coeli, Rainha do Céu. Provavelmente remonta-se ao século X ou XI, associa o mistério da encarnação do Senhor, parênteses agora, quem merecestes trazer em vosso seio. Jesus encarnou, mas quem que... você que é digna de honra que você trouxe Jesus no seu seio. E o mistério da encarnação com o evento pascal. Ressuscitou, como disse. O convite à alegria, alegrai-vos, que a igreja dirige à mãe pela ressurreição do filho, recorda e depende do convite da alegria. Quando Gabriel falou para ela, alegra-te muito, né? Mas você é o quê? Agraciada. Você é objeto da graça, você não merece. Você está recebendo algo que você não merece. Né?
que Gabriel dirigiu à humilde serva do Senhor, chamada a ser a mãe do Messias Salvador. Então, notem, eu estou pondo isso porque eu disse para vocês que a religião babilônica, ela exalta a mulher e põe o filho é um mero estafeta dela. Ela que vai, eles, e tem, por exemplo, essa aqui é Regina Celli, eles oram isso daqui, e ele rezou esses dias, porque está na época da Páscoa. O resto de todo, quem já ouviu falar do Ângelus? Eu me lembro, eu cresci ouvindo a hora do Ângelus. 6 horas da tarde e meio-dia, parece que ninguém mais ouve, não sei se é. Então, por quê? O que é o Ângelus? É a proclamação de Gabriel a Maria. E como eles acham que foi mais ou menos 6 horas da tarde, então sempre, eu me lembro, quando menina, ouvi os sinos da igreja e eles rezarem. Então, o ano todo eles têm a hora do Ângelus, e tem muita coisa atrás disso. Mas, na época da Páscoa, é a Regina Celli. Então, notem que tira Israel, tira o Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, nós vimos que a expansão do cristianismo, especialmente após a conversão de Constantino, nós vimos, né, a igreja adotou como modelo a administração do Império Romano. Províncias onde o bispo mandava, a capital da província metropolitana, então você tem o bispo metropolitano, aí você tem os patriarcas das grandes cidades. Então, quando o Império Romano houve aquelas invasões bárbaras, ele parou ali no Ocidente, no Oriente Constantino levou lá, teve um pouco do Império Bizantino, mas já não era considerado catolicismo exatamente. E quando o Império Romano se dissolveu, de certa maneira, ele não se dissolveu, ele foi encampado pela Igreja Romana, todo o governo, eu mostrei para vocês os cardeais, eles são chamados, eles têm a cor, por que é vermelho? Por causa da cor do Senado, né? Do Senado romano, todo o governo da Igreja Romana está, eles reproduziram na Igreja Romana, né? E tinha ficado, à medida que o Império Romano desaparecia, outra organização de grande porte começava a escrever a história. Então, uma das vertentes do Império Romano que foi, de certa maneira, conservada, foi na Igreja Romana, no governo, né? E outra coisa foi no nosso dia a dia, de todas as nações. Veja, nós temos uma herança cultural do Império Romano, que é o direito romano, né? E houve influência na linguagem, literatura, na arte. A organização social, o direito romano, né? Todo mundo, todas as nações usam o direito romano. E o sistema jurídico, né? Sempre ele ficou esparramado no mundo, ele não morreu. Nós falamos em vários lugares, o latim é usado, né? Eu contei para vocês lá em Oxford, e imagino que em muitos outros lugares, mas existem certos lugares, certos colleges, onde como chama? As teses, pode ser alta matemática, física quântica, ela só pode ser defendida em latim. Todos os colleges se reúnem e sempre há as orações e tudo, as saudações são feitas em latim. O latim não é uma língua morta. Ela está permeando toda a sociedade humana. Então, vocês estão vendo que o Império Romano, Deus não disse que ele acabaria. Deus só disse que ele ia ter um intervalo, como diz a profecia dos 70 setes, e depois ele vai ressurgir. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Como estamos chegando perto da formação dos pés, nós estamos vendo que as coisas começam a se encaminhar. Estava esparramado, agora nós vamos começar a juntar para fazer os 2 pés da estátua. Então, em primeiro lugar, em 1957, foi firmado o Tratado de Roma, e notem que é em Roma,
feito pelo Clube de Roma. E o Império Romano vivificado tem que vir de Roma. Então, em 25 de março de 57, 2 tratados foram assinados em Roma, que deram origem à Comunidade Econômica Europeia. Originalmente, o tratado que institui a Comunidade Econômica Europeia, e agora continuando sob o nome de Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, permanece sendo um dos 2 tratados mais importantes do que hoje é a União Europeia. E ela vai passar ainda por muitas modificações, mas ela vai terminar numa configuração, não tenho dúvida disso, de 10 nações ou 10 mercados comuns que vão se juntar para formar o reino do anticristo. E eu coloquei, estou só repetindo, o que é a União Europeia? A Comunidade Econômica Europeia começou em 1957 com o Tratado de Roma. Naquela época, só 6 países, né, viram a necessidade de integração, mas hoje já temos quase 20 e tantos. Você lembra que eu até ia consultar para ver, não me lembro quantos são agora, mas, por exemplo, houve o Brexit, né? A Inglaterra saiu, há pouco tempo a Itália quis sair, tem vários movimentos, mas, na realidade, quando eles forem se organizando, eles vão chegar a 10 mercados comuns. São 27 hoje. 27? Obrigada. A União Europeia foi consagrada pelo Tratado de Maastricht, acordo dos 12 países assinado em dezembro, que estabelece as normas de integração. O Tratado de Roma foi firmado em 57, mas passou a funcionar a Comunidade Econômica Europeia em 1992, em dezembro daquele ano. E qual era a aspiração desse povo, né? Então, esse aqui é o folder deles. Eu mostrei para vocês, né? Tá aqui o folder, o panfleto deles, né? E ele diz: Europa, muitas línguas, uma voz. E qual foi o símbolo que eles escolheram para essa união maravilhosa? Não vai ter barreira, nós vamos ser maravilhosos. A Torre de Babel. E aí, olha o que eles dizem aqui, ó. Nós podemos todos partilhar a mesma estrela, liberdade para todos. Vocês olham aqui nessa estrela, vocês têm a cruz, vocês têm o crescente do Islã, Israel, budismo, isso aqui também é uma parte, e candomblé também, mas tem quem conhece yoga, né? Tem esqueci o nome, tem o Yin Yang, enfim. Vocês estão vendo todas as religiões? Olha, liberdade para todos. Vocês estão vendo como que esse é o pôster deles. Vocês estão vendo como são as estrelas? Ó, é o Bafomé. E essa estrela aqui, todas as religiões, quem está atrás? Vamos lembrar. Veja, eles estão buscando um mercado comum, transações, mas, na realidade, quem está permeando é a religiosidade. Como é que eu vou conseguir aglutinar todo mundo? Tirando o Senhor Jesus, levantando a grande deusa mãe, que toda a Ásia e Europa adoram, como diz lá em Atos 19, e aí então nós vamos aglutinar todo mundo usando como símbolo a Torre de Babel. E lá em, quem que vai ler, por favor? Lá em Gênesis 11. Jeová disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, Jeová os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu Jeová a linguagem de toda a terra, e dali Jeová os dispersou por toda a superfície dela.
Então, veja, quem está falando? Jeová. Mas chegando aqui no verso 2, né? Vinde, desçamos, confundamos. Lembra? Deus triuno. Jeová é triuno. Né? E Jeová, então, impediu que eles continuassem a construção. E Jeová chamou, deu o nome de Babel, porque ali confundiu a sua linguagem de toda a terra. Então, né, nós pusemos essa torre aqui, né? Hey, pass the brick. Quê? E um começou a não entender o outro, eles foram obrigados a se esparramar pelo mundo. E Babel, Babilônia, no hebraico vem de Balal, que quer dizer confusão. Babel, na língua acadiana, é Bab-il, portão do Deus Il. Eles fizeram a torre para chegar aos céus. Um outro portão sem sangue, tirando o Messias. Mas Deus fez como é que fala? Uma jogada com o nome, chamou Babel, Babilônia, de hebraico, confusão. Tanto que até hoje, esse dia eu estava ouvindo uma notícia, a pessoa, uma Babilônia. Todo mundo sabe que Babilônia é confusão. Então, eles precisam de um lugar para se reunir, um centro, né? Eu estou repetindo isso aqui porque eu acho importante. O prédio do Parlamento da União Europeia, ele fica em Estrasburgo. E ele foi deliberadamente desenhado para representar a Torre de Babel, como através da famosa pintura de Peter Bruegel, em 1563. Então, eles usaram como tipificação essa pintura do Bruegel da Torre de Babel. A lógica sob esse simbolismo, lembra que eles tomaram a Torre de Babel como o símbolo deles, é que a União Europeia está buscando construir a Casa da Europa, uma tarefa ainda a ser completada. O edifício está terminado e em uso, mas é desenhado para parecer não concluído, porque Deus não impediu o término da construção, e ainda tem à sua volta plataformas circulares para representarem os andaimes. Então, veja aqui uma sobreposição, né? Mas veja que eu vou mostrar um outro detalhe. Esse é o prédio deles. E aí, quando perguntado por um jornalista secular, por que a Torre de Babel? Por que vocês escolheram esse emblema, né? E um oficial deles respondeu: o que eles falharam em completar em 3.000 anos, nós da Europa terminaremos agora. Quem que eles estão desafiando? Jeová. Lembra que eles tentaram fazer, como que chama a língua, Esperanto? Não conseguiram. Então, eles estão tentando, mas tudo tem seu tempo próprio. E aqui tem, então, a inspiração deles. Vocês estão vendo, aqui está o prédio, lá em Estrasburgo. Veja que ele está terminado, mas é para imitar uma torre de Babel não terminada, que eles vão terminar o serviço. Agora, veja, eu vou ler aqui, 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo está ensinando, falando para os Tessalonicenses. Paulo ficou muito pouco tempo em Tessalônica, mas ele falou em 1 Tessalonicenses 4, lembra que ele falou do arrebatamento, falou da vinda de Jesus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que muitos começaram a morrer, e eles começaram muitas pessoas disseram, não, acontece que está chegando a tribulação, não o arrebatamento, isso não existe. Vai chegar a tribulação, vai chegar um tempo de terrível, de perseguição e tudo. Então, eles ficaram desesperados, e o apóstolo Paulo, então, vai pôr ordem na casa. E aí ele diz para os Tessalonicenses: e agora vós sabeis o que o detém. Lembra que nós estamos falando que Satanás está tentando colocar os pés da estátua, o rei dele. Ele está tentando, ele já pôs muitos, por exemplo, eu gostava muito da história da Távola Redonda,
do rei Arthur, até eu descobrir que o reino dele era de 1000 anos, né? Sempre tentando imitar a palavra. Os crentes que se dizem crentes que leem a Bíblia não creem que são 1000 anos de a duração do reino, mas o diabo sabe. Então a tábua redonda, o rei Arthur era para durar 1000 anos, o terceiro Reich era para durar 1000 anos, só que não está na hora, não dá certo. Então, alguma coisa está detendo que este homem venha e instale o seu reino, para que em seu próprio tempo. Lembra que eu falei que Jesus morreu no seu Kairos? Satanás tem o anticristo tem o seu Kairos. No Kairos dele, não é qualquer hora. E o Kairos dele é depois que você e eu não estivermos aqui. E aí, então, ele vai ser manifestado. Veja, a palavra é Apocalipse. Ele vai ser manifestado. Porque já o mistério da injustiça, e essa palavra aqui é anomia, sem lei. Veja aqui, vocês já viram que eu tenho um livro muito bom escrito por uma advogada, na época, falando sobre o Hitler, por exemplo. Quem que era a SS de Hitler? Pode ver todos os dominadores. Quem é que faz parte e compõe o exército deles? Soltos da cadeia, sempre ex-detentos, ex-convictos. Então, ele prima pela anomia, ausência, quebra da lei. Tá? Então, o mistério da anomia sem lei já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Até que você e eu sejamos tirados daqui. Quem é que o detém? O Espírito Santo nos habitando. Enquanto a igreja estiver aqui, vocês se lembram o que os anjos falaram para Ló, lá em Gênesis 19, quando eles tinham que derramar o juízo sobre Sodoma e Gomorra? Eles precisaram arrancar Ló, arrancar. Ló, enquanto você estiver aqui, eu não posso descarregar o juízo. O que disse Abraão quando ficou conversando com o Senhor Jesus e os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra? Ele perguntou, Senhor, eu vou fazer uma pergunta para o Senhor. O Senhor vai tratar o justo da mesma maneira que o injusto? Longe de ti o fazeres tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E ele vai falando, se tiver 50 justos, se tiver tanto, chega nos 10 aí, parou, né? Mas só tinha Ló, a esposa ainda virou uma estátua de sal e as 2 filhas. Nem os genros. Então, precisaram ser arrancados, porque quando o justo confiou no Senhor Jesus, Jesus fez uma obra completa. Como é que ele gritou na cruz? Está consumado, tetelestai. Não tem mais nada para fazer. Se nós ficarmos 1 segundo debaixo de juízo, o sangue de Jesus Cristo não teve valor. Então, até que do meio seja tirado aquele que retém. Então, será revelado o iníquo, o sem lei, a quem o Senhor Jesus matará com o espírito da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Mas ele tem o tempo próprio dele para se revelar. E o tempo dele é quando chegar a hora dos dias dos 10 reis dos pés da estátua. Tá? E para que isso aconteça, nós temos que ser retirados daqui. Então, lembrando o primeiro selo, lembra? Quando for aberto o primeiro selo, o que vai acontecer? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, o cordeiro vai abrir. Ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, não coroa de governante.
E ele saiu vencendo e para vencer. Então, quando ele sai, ele vai incrementar uma aliança por 7 anos. E que aliança é essa maravilhosa? Que incremento é este? Ele vai permitir que o templo seja construído. Se vocês pegarem Israel, olharem os rabinos falando, toda a preparação é impressionante, estão desesperados para construir o templo. Mas o que Deus continua dizendo? Continua dizendo que ele vai fazer cessar o holocausto contínuo e a oferta de manjares. Quando? Quando Satanás for atirado do céu para a terra. Miguel e seus anjos pelejará contra Satanás e seus anjos e vai tirá-lo para a terra. E quando ele vier, ele vai dar mais autoridade e poder para o seu anticristo. E quando ele vier, então, divide o tempo em 3 anos e meio, 3 anos e meio, e quando ele vem, então, ele vai inaugurar a grande tribulação. E o que ele vai fazer? Se ele vai fazer cessar o holocausto, é porque estava acontecendo no primeiro tempo da tribulação. Então, agora ele vai impedir e ele vai se manifestar e vai colocar a sua, não só a imagem, ele vai sentar-se no Santo dos Santos lá no templo e dizer: eu sou Deus. E aí aparece o falso profeta. Então vamos para Apocalipse 13 para terminar. 13, do 1 até o 10. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, nota, vi sair do ar. Mas quando que vem esse do mar aqui, essa descrição? Ele foi apresentado desde o começo, mas agora nós vamos ver que vai ter após a descida de Satanás para a terra, e Deus diz que é o terceiro ai da terra, não é? Porque ele vem cheio de ódio e desesperado para exterminar tudo, e ele sempre quis ser Deus, e agora Deus vai permitir que ele faça isso, né? Então ele vem e a descrição dele, nós vamos ver que vai acontecer algo muito importante. Então aqui nós estamos, a primeira informação é quando ele saiu lá, mas imediatamente nós vamos para o meio da tribulação. Verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então veja, ele está trazendo características de todos os impérios. Lembra que o Satanás está dando tudo para ele e colocando sobre este ser. Agora notem o que vai acontecer. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aqui acontece algo impressionante. Jesus não morreu e ressuscitou? Ele tem que imitar isso. Então, uma das suas cabeças foi golpeada como de morte, e e essa ferida mortal foi curada. E quando isso acontece? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, nós estamos no meio da tribulação. Daqui para frente, ela vai ser descrita não mais como o verso 1, que veio do mar, porque lembra, ela veio do Império Romano, de Roma, como homem para começar o seu trabalho. Mas agora ela não vai ser mais descrita como que veio do mar. Continuando, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Pode continuar.
e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, veja, 42 meses, olhem aqui. 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, é o tempo da grande tribulação. Então, aqui ela vai, porque nesse primeiro tempo, ela matou, eles mataram crentes. Lembra que tem crentes no céu? Mas aqui a coisa vai ficar difícil. Lembra que nós vamos ver que, inclusive, vão ter que pôr a marca da besta e tudo mais. Então, aqui a coisa, ele não vai mais ficar como uma ovelhinha. Vai tirar o disfarce. E agora ele vai mostrar quem ele é, tá? Porque ele está com todo o respaldo de Satanás. Continua. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Você e eu que estamos lá. Você está entendendo? Ele blasfema e difama todo mundo. Lembra que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente recebe uma notícia, né, de alguém, uma coisa, às vezes a gente fala irrefletidamente. Quem é que gosta de difamar ou de contar coisas? Não é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se eu ouço alguma coisa de alguém, eu vou para o Senhor Jesus, eu conto para ele, eu peço, mas a gente deve tomar cuidado, porque essa boca para difamar, ela tem uma nascente que é o dragão. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Leia para mim, por favor, o verso 17 do 12. 12 e 17. Essa é uma das partes. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecessem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem que são esses? Lembra que nós já vimos que quando Satanás veio aqui, ele perseguiu a mulher. O que Deus fez? Pegou Israel e levou para o deserto e guardou lá, tá certo? Aí lembra que abriu a terra, Satanás quis inundá-los, a terra abriu a boca, engoliu, e eles estão guardados lá. Deus está trabalhando com eles lá. Depois eu vou falar, o Ricardo entendeu uma coisa muito boa. Mas quando chega no 17, como ela não conseguiu, Satanás não conseguiu nada com aqueles que Deus os guardou lá no deserto, ele irou-se. Quem? Quem que irou? O que está escrito aí? O dragão. Quem que é o dragão? O diabo. Contra a mulher. Não conseguiu nada, foi pelejar com os restantes da mulher, da descendência da mulher, isto é, contra os judeus. Mas quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existem judeus que estão no meio das nações. E existem crentes no meio das nações. Lembrem-se que os 144 mil, mais as duas testemunhas, pregaram o evangelho e depois eles mesmos passaram a pregar o evangelho. Deu para entender? Então, existem os adoradores da besta, mas existem os nossos irmãos que creram no Senhor Jesus. Quem são eles? Olha aqui, quem são os santos? Os santos da tribulação que estão vindo, ó, durante toda a tribulação eles vão ser mortos. Estão indo para o céu, vão ser mortos, e vão sobrar aqueles que vão entrar no reino. Entendeu? Então, quem são eles, esses que ele vai se voltar contra e tentar matar? Judeus, eu sempre ponho judeus azul, gentios. Todos eles creem, tem o vermelhinho aqui, creem no Senhor Jesus. São os que estão vindo da grande tribulação, tá? E para nós terminarmos, verso 18, verso 8. E ele será
e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Quando? Desde a fundação do mundo. Isso. Então, veja, vou voltar no 7. Foi dado a Satanás e ao anticristo que pelejasse contra os santos e os vencesse. Vai matar muitos, tá? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, judeu, povo, língua e nação. E adorá-la-ão. Vão adorar a besta, o anticristo. Quem? Todos os que habitam sobre a terra. Lembra, eu vou sempre falar. Os que habitam sobre a terra é um termo técnico do livro de Apocalipse. Quem são esses que habitam sobre a terra? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, são os rebeldes que vão adorar Satanás, os que habitam sobre a terra. Voltem para o capítulo 3, por favor, verso 10. A tribulação é um trabalho de parto para trazer salvos, mas é dia de juízo para quem? Apocalipse 3:10. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra. É dia de juízo para os incrédulos. O Senhor Jesus vai julgá-los. E quando nós vamos voltar às taças, vocês vão ver o Senhor Jesus, vocês deram sangue, vocês beberam sangue dos... vocês derramaram sangue dos meus servos, eu vou dar sangue para vocês beberem. E assim Deus vai julgando essas pessoas. Então, notem que, vou parar aqui, mas quero que vocês entendam. Na primeira metade da tribulação, nós temos os juízos dos selos. O Senhor Jesus do céu está, por exemplo, assim que ele permite que o anticristo saia vencendo e para vencer, vamos fazer a paz. Nós vamos ser amiguinhos. Olha, mas essa união que nós estamos fazendo aqui, não vai olhar para vocês aqui, quem quiser ver como eles descrevem a União Europeia, não vai ter barreira, nós vamos ser muito amiguinhos, é uma coisa maravilhosa. Né? Então, enquanto ele está tentando fazer isso, ele está matando todos aqueles que têm o testemunho de Jesus, todos aqueles que ouviram a mensagem dos 144.000, das 2 testemunhas em Jerusalém, creram e vão ser mortos. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, por exemplo, o segundo selo, o cavalo vermelho, tira a paz da terra. Guerras e rumores de guerra. Vocês estão vendo quantas guerras nós temos agora? Toda hora surge mais um brigando e matando. Eu fiz a paz, o Paquistão. Não, nós fizemos a paz. Aí a Índia, fizemos a paz, manda um míssil. Vocês estão entendendo? Mas a coisa vai ser. E aí a terra, terremotos e tudo mais. Aí vem o cavalo preto, que por causa de tudo isso, o que acontece? Não tem dinheiro para comprar comida. Fome. E aí chega o cavalo cloro, 1/4 da terra vai morrer, mais de 2 bilhões de pessoas. Por quê? 4 maus juízos de Deus, né? Peste, espada e tudo mais. E eles vão ser mortos, e Deus está dizendo, todos são incrédulos. Jesus está julgando os incrédulos, porque o Hades está com a boca aberta recebendo a eles. Mas quando chega no próximo selo, que vai aparecer o quê? Qual é a cena que Deus mostra? O céu e os salvos que morreram porque o anticristo os matou e os amigos dele mataram os nossos irmãos, eles estão no céu. Por quê? Porque creram no Senhor Jesus, e depois que Jesus morreu e ressuscitou, nenhum salvo vai para o Sheol, vai para o céu, na presença do Senhor Jesus imediatamente. Então, veja, enquanto
nesse primeiro tempo aqui, tudo isso está acontecendo, mas Israel, lá em Jerusalém, está achando que ele é o Messias. As duas testemunhas estão lá, ele não pode ir lá fazer nada, e eles estão seguindo com o culto. Mas a hora que Satanás é atirado do céu, a primeira coisa é fazer cessar o sacrifício, o holocausto contínuo, a oferta de manjares, o culto. E aí o que ele vai dizer? Não, agora eu sou Deus. E ele vai se sentar no Santo dos Santos, e nós vamos ver a segunda parte depois, que o falso profeta vai levar que eles façam uma imagem dele. E essa imagem, quem não adorar, vai ser morto pela imagem. Vocês estão vendo a inteligência artificial aí, ninguém tem dúvida como vai ser essa imagem do anticristo. Mas a coisa mais importante aqui, desse tempo para mim, a diferença entre o anticristo aqui e o anticristo aqui, né, com toda essa característica maligna, é que ele vai ser morto, uma ferida mortal vai ser curada, e ele passa a... Vamos só para terminar, no capítulo 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Ué, não é a besta que surge do mar? E quando é que ele mata as duas testemunhas? Elas trabalharam aqui. Elas fizeram a obra delas, terminaram. O Senhor Jesus permite que ele chegue aqui e mate as duas testemunhas. Mas ele não é descrito como a besta que surge do mar. Ele é descrito como a besta que surge do abismo. E vocês já viram, eu fiz até, mas vou mostrar de novo, mas lá em Apocalipse 17, novamente diz, a besta que surge do abismo. Então, qual é a divisória aqui? Essa ferida mortal, eu tenho para mim que a besta que surge do abismo, no abismo são demônios. E ela vai ser, esse homem, vai ser possuído por um espírito bem graduado lá nas hostes satânicas, e vem usando o corpo desse homem para fazer tudo isso aqui. Estão entendendo? Então, se alguém tiver alguma, eu vou parar aqui, porque eu quero que fique bem clara a diferença de uma e outra, das duas metades, e por que, principalmente, tudo que vai acontecer agora, principalmente por quê? Porque Satanás está diretamente na Terra e está ali ajudando e empoderando, né, Satanás, o anticristo e o falso profeta. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta?